instante, vários seres do espaço tentaram dominar a Terra, mas Jin sozinho conseguiu eliminar toda a frota. Nesse momento, o zumbi desmaiou ao ver essas lembranças, e Jin calmamente e com delicadeza soltou ele para o chão, assim vencendo a luta, sendo o único rei em pé. Jin joga o zumbi, ele cai desmaiado no chão. O Dr. Genis ficou apavorado ao ver essa cena, pois sua melhor criação havia sido derrotada. O seu assistente mandou eles fugirem o mais rápido possível dali, mas ao se virarem para trás, Jin já estava no local. Com muito medo, eles gritaram, pois sabiam da força monstruosa de Jin. Jin, olhando friamente para eles, disse que eles mostrariam suas mãos ou gostariam de encontrar o zumbi em outra vida. Nesse momento, todos se ajoelharam pedindo misericórdia. Assim, Jin conseguiu capturar o Dr. Genis. Algum tempo depois, Violeta e Dawn estavam olhando Jin, agachado, pensando em algo. Jin havia voltado à sua forma normal. Violeta diz para Dawn ir até Jin e falar com ele, e se ela fizesse isso, ela ia nomear Dawn vice-presidente. Antes que Dawn pudesse recusar, Violeta empurra para ir falar com ele. Dawn, com a voz trêmula, chama por Jin, perguntando se ele estava bem. Jin acabou se levantando violentamente, fazendo Dawn pular de susto, achando que iria ser pulverizada pelo olhar de Jin. Mas Jin virou e apenas disse que ainda gostaria de um uniforme que não rasgasse, pois dias atrás na academia ele havia pedido uma roupa assim. Dawn, ao escutar isso, apenas ficou aliviada com isso, pois Jin voltou ao normal. Então Dawn perguntou a Jin se ele lembrava do que tinha acontecido, e Jin disse que não lembrava de tudo, fazendo Dawn ficar curiosa sobre esse fato. Já na academia, o Dr. Genis estava sorrindo, porque ele não sabia que existia alguém como o Jin. Ele queria obter o DNA de Jin para suas pesquisas e criar um ser mais forte para derrotá-lo. Ainda na academia, Jin estava sendo nomeado como o primeiro presidente, assim ganhando uma cidade para ele administrar. Jin disse que gostaria da cidade onde o Dr. Genis estava, e todos os chefes de estado aceitaram o pedido de Jin. Algumas semanas depois, Jin mandou todos os seus fiéis súditos irem para a cidade, pois agora eles teriam um novo lar. E não apenas eles, e sim todos os soldados que Jin comandava. Assim, a capital dos zumbis foi formada. Distante dali, Violeta estava levando uma sova, sendo jogada com tudo contra a parede. Jin finalmente realizou seu sonho em ter sua cidade. Black perguntou a Jin se eles deveriam deixar Varmint mais tempo em seu castigo. Jin disse que ele deveria ficar mais alguns dias. Acontece que Varmint foi castigado por ter entrado em contato com os humanos sem a permissão de Jin, assim ficando amarrado no prédio municipal da cidade. Longe dali, Violeta jogada com tudo em uma parede. Conseguindo se levantar, ela olha debilitada para sua oponente. Era Dawn, que estava lutando para ser a vice-presidente de Violeta. Violeta admite que Dawn estava mais forte, com sua personalidade de psicopata. Ela disse que Violeta estava fraca demais. Violeta, ao escutar isso, se moveu um instante, aparecendo atrás de Dawn, mas Dawn conseguiu acompanhar facilmente. Violeta fica apavorada com Dawn virando a cabeça. Com isso, ela salta para trás e pergunta se Dawn ainda era humana. No entanto, antes que pudesse falar mais, Dawn parte para cima e com um disparo contra Violeta, Violeta consegue desviar. Vendo que Dawn estava atirando com a cara dela, ela partiu para cima, desferindo vários golpes letais, cortando a arma de Dawn em inúmeros pedaços. Mas Dawn ainda dizia que era tudo que Violeta conseguia fazer. No entanto, Violeta conseguiu cortá-la ao meio com um golpe direto, e Dawn apenas sorria. Violeta ficou incrédula com o que estava vendo, pois Dawn estava se regenerando, e em segundos seu corpo ficou inteiro novamente. Violeta decidiu recuar, mas Dawn já estava em cima dela, lhe dando um soco no meio da cara. Violeta disse a Dawn para ela parar, e Dawn, desesperada, pediu desculpas por ter batido muito forte. Violeta acabou desistindo da luta e questionando Dawn se ela era ainda humana. Dawn falou que durante os exames eles disseram que ela era humana, mas agora poderia se transformar, aumentando seu poder de luta. Violeta ficou com raiva e disse que também queria uma transformação. Assim, ela sai desesperada, querendo encontrar Jin, e acaba pegando um avião. Após algumas horas de viagem, Violeta, com sangue no olho, estava na cidade de Jin. Enquanto isso, Jin estava em uma reunião com seus subordinados. Ele estava dando cargos oficiais para cada um deles. O primeiro foi Black, que foi nomeado como chefe do departamento financeiro da cidade. Quando Jin havia recém acabado de falar, Violeta entrou dando uma bicuda na porta, até mesmo fazendo Jin ter uma lembrança dela quando ela entrou em seu apartamento. E do nada, Violeta correu até Jin, e com o grito de uma mulher desesperada, ela fez Jin mordê-la à força. Em seguida, Violeta sai da sala sem dizer mais nada, determinada a ter uma transformação. Jin, na sala de reunião, ficou sem entender nada do que tinha acontecido. Algum tempo depois, a cidade Z já estava muito bem evoluída, com empregos e famílias felizes. Os zumbis até dirigiam carros, tudo parecia uma paz na vida de Jin. Mas uma nova ameaça estava por vir. Do outro lado do mundo, uma equipe de pesquisa no meio da Antártica acabou encontrando um corpo a 500 metros abaixo do gelo. Mas entre os pesquisadores da academia
Todavia, havia pessoas suspeitas, e com um guindaste, eles conseguem remover o gelo para cima com o corpo. Dentro do gelo, parecia ser uma mulher muito jovem. O pesquisador ficou sem acreditar no que estava vendo. No segundo seguinte, seu assistente acabou sendo atacado. Apavorado, o pesquisador tenta ajudar, mas acabou sendo derrubado com um chute. Todos do navio começaram a gritar, pois estavam sendo massacrados. Então, o pesquisador-chefe acabou sendo eliminado. Uma organização se revelou, e seu alvo era o corpo no gelo. De repente, eles quebraram o gelo, e o corpo que antes não tinha vida começou a respirar. Uma das garotas lhe deu um casaco, como se a conhecesse. Em seguida, a mulher deu um passo à frente, e todos se ajoelharam e diziam: "Salve Lord Gryris, a rainha dos bodes, a rainha dos vampiros." Então todos os criminosos se ajoelharam e diziam: "Salve Rainha Gryris, a Lorde dos vampiros." Gryris cortou a bajulação de seus súditos e perguntou se aquele tal de Jin ainda estava vivo. Seu súdito disse que ele ainda estava vivo e estava vivendo uma vida boa. A rainha, com ódio de ouvir isso, falou que eles deveriam eliminar Jin de uma vez. Enquanto isso, Jin estava desfrutando de sua paz todo feliz. Longe dali, na cidade H, os presidentes estavam em uma reunião, pois algo que nunca tinha visto antes havia acontecido. Os presidentes ficaram sabendo que uma equipe de pesquisa na Antártica foi atacada por um dos seus membros e se transformou em alguma coisa. Violeta, vendo a situação que se encontravam, decidiu chamar o único presidente que poderia saber que criatura era aquela que o jovem havia se transformado. Algumas horas depois, o presidente que estava sendo aguardado chegou. Esse tal presidente era o careca do Jin, e após sair do carro, todos se curvaram diante dele. Jin, ao entrar no prédio, é recebido pelo presidente da Academia Steel, e ele lhe dá os parabéns por capturar o Dr. Genis. E Jin agradece, mas ao Jin passar por ele com uma voz sarcástica, ele afirma que o presidente Steel da Corporação de Aço não deveria estar batendo bem da cabeça ao dizer que Jin era forte. E não apenas ele, todos os presidentes que não estavam na batalha falavam que Jin era fraco. Mas o presidente Steel, ao ver Jin, ficou apavorado e acabou se escondendo, pois ele havia aceitado vir para a cidade H porque ele achou que Jin não estaria ali. Jin foi ver o tal do pesquisador transformado e, olhando para ele, decide verificar o corpo. Então Jin viu 2 buracos de presas no corpo do jovem, achando isso familiar. Violeta, tensa com o momento, pergunta a Jin se ele havia achado algo, mas de repente o pesquisador tenta morder Jin. No entanto, ele ficou sem palavras ao ver que era Jin em sua frente. Jin já estava em sua segunda forma e falava: "Que interessante, a tribo dos bodes ainda vive." Com isso, um estrondo que fez todos da sala serem jogados para trás. E agora Jin entende a ameaça que estava por vir. Jin achou interessante, pois essa raça de vampiros deveria estar extinta. De repente, um estrondo de energia vindo de Jin, jogando todos do local para longe, fazendo principalmente os presidentes que não estavam na batalha ficarem em choque com o poder de Jin. O presidente Shu apenas queria ir para casa. Jin realmente achou isso muito interessante, pois ele havia eliminado todos os bodes. Chorando de medo, o vampiro lhe diz que não sabe onde a rainha está, pois a recém foi transformada e só conhecia Jin porque as memórias da rainha foram passadas para ele. Jin calmamente entendeu que o rapaz era apenas um peão e não valeria o seu tempo. Violeta, preocupada com a situação, perguntou a Jin o que ele acabou descobrindo. Jin, com uma cara séria, falou para todos ficarem em suas casas e não saírem delas. Violeta, incrédula, disse: "Mas por quê?" E todos caíram para trás com a resposta de Jin, pois ele disse que havia esquecido o motivo, e a cada transformação ele acaba perdendo a memória. O presidente Lin disse que Jin era um inútil. Jin, ao ouvir isso, virou para trás e os presidentes tremeram na base. Distante da cidade H, a rainha vampiro estava em um beco com seus subordinados no meio da chuva. A rainha começou a reclamar, falando que eles estão desse jeito e não deveriam ter lá acordado. Mas antes que continuasse a falar, sua subordinada começou a chorar, dizendo que depois que ela perdeu a guerra contra Jin, eles ficaram à deriva no mundo, sofrendo todos esses anos. Mesmo escutando isso, a rainha disse que não poderia vencer Jin e eles deveriam bolar um plano para derrotá-lo. Então um deles falou e mostrou que um homem chamado Dr. Genis conseguiu rivalizar com Jin, mas no momento ele estava preso. A rainha então ficou interessada nesse doutor. Na cidade H, Jin perguntava se era possível o Dr. Genis escapar da prisão. O presidente Lin começou a rir e disse que era impossível, pois a prisão era 3.000 metros abaixo do chão. Assim, o presidente Lin chamou Jin para conhecer o local. Algumas horas depois, em um lugar desconhecido, eles estavam na prisão, pois além dela ser no subsolo, havia vários guardas de nível presidente em todos os andares. E Jin, ao ver essa estrutura, decidiu confiar nos humanos. Assim, saiu vazado dali, pois não gostava de ficar embaixo da terra. Algumas horas depois, Jin ficou em paz novamente, achando que tudo iria ficar bem. Mas mal sabia Jin que a rainha e seus lacaios já haviam invadido o sistema da prisão. O presidente lhe contou para Violeta que Jin logo iria se meter em uma encrenca das grandes. Violeta perguntou
por que ele estaria falando isso. Nem contou que a supervisora Shay estava prestes a fazer uma visita à cidade Z. E Violeta, escutando isso, sabendo como era a supervisora, ligou para Jin. Jin atendeu e Violeta falou como a supervisora era com todos e iria avaliar a cidade de Jin. Jin, apavorado, sabe que se sua cidade não estiver apresentável para essa humana, ele vai ter problema. E no meio de seu apavoro, ele teve uma ideia para deixar seus cidadãos mais apresentáveis. Todos da cidade começaram a se arrumar para a grande visita, usando produtos milagrosos chamado maquiagem. Black até mesmo fez dois dos mais fortes subordinados de Jin como cachorros. A supervisora chegou e sem demora eles começaram a vasculhar toda a cidade, até mesmo entrevistando os zumbis que pela aparência não pareciam, pois estavam com maquiagem. Até mesmo durante a entrevista, um deles perdeu o braço, saindo correndo dali. Jin, vendo toda a situação que seu povo estava passando para ser aceito, decide fazer alguma coisa a respeito e vai dar boas-vindas para a supervisora. Jin joga o caminhão na direção da supervisora, jogando todos eles para longe. Jin havia chegado. Jin veio dar as boas-vindas à supervisora. Ele fala: eu sou o senhor zumbi que você está procurando. A supervisora, tremendo de medo, fala que ele é diferente das fotos e Jin apenas disse que está em sua segunda forma e vai se aproximando cada vez mais dela. Jin, em cima dela, fala: já que você quer tanto conhecer a cidade, eu mesmo vou mostrá-la a você. E antes da supervisora recusar, Jin a pega como se ela fosse um chaveirinho. Com um olhar de psicopata, ele pega um impulso e em seguida voa com uma bala de canhão para o céu. A supervisora fica sem palavras, pois estava acima das nuvens. Jin a segura e fala: essa cidade é minha, onde os zumbis de bem estão trabalhando para ter um futuro melhor. A supervisora começa a chorar e diz que já entendeu o que Jin quis dizer e pediu para ir pro chão. Jin pulou para o chão e mostrou que eles sempre seguem a lei de trânsito da cidade. Mas de repente, um dos zumbis dirigindo veio para cima de Jin, pedindo uma bicuda no ônibus que fez ficar preso em um dos prédios. Apavorado, ela diz que Jin havia matado o homem do ônibus, mas Jin disse que não, pois os subordinados eram muito fortes e sabia que nenhum deles deixaria alguém do seu povo morrer. Assim, Jin a jogou para os seus companheiros e mandou eles saírem de sua cidade, pois Jin deixaria ela viver dessa vez, dizendo que ninguém iria tirar essa cidade dele. Os companheiros da supervisora tremem de medo e falaram que iriam sair da cidade, mas a supervisora resolveu abrir a boca e diz que Jin fez um bom trabalho com a cidade. No entanto, para proteger a cidade desse tamanho e ainda estar expandindo ela, Jin deveria ser pelo menos forte, pois até agora ela não viu o grande poder de Jin. Um silêncio ficou no ar e os subordinados de Jin sentiram a aura do seu rei aumentando. A mulher louca da cabeça disse que Jin não era capaz. Então os subordinados correram para calar a boca da mulher, pois ela não sabia da catástrofe que acabou causando. E Jin olhou para trás e disse: eu vou lhe mostrar do que eu sou capaz. Jin olhou para trás e disse: eu vou lhe mostrar do que eu sou capaz. Alguns minutos depois, Jin os leva para a beira da praia. A supervisora nervosa pergunta o porquê Jin os trouxe até ali. Nesse momento, a aura de Jin começou a se manifestar. Um dos subordinados de Jin disse à supervisora que tudo o que acontecer a partir de agora era culpa dela. Nesse momento, todas as coisas ao redor começaram a levitar e Jin não parava de aumentar sua aura. Então Jin fechou os seus olhos e ao abri-los, entrou na sua terceira forma. A supervisora ficou em choque, pois Jin havia virado um humano. Jin em seguida falou: pare, e o mar à sua frente congelou e todos ficaram incrédulos com isso. E em seguida ele pulou e saiu voando e todos caem por conta do impacto. Eles se perguntam onde Jin foi. Então Dog traz um super telescópio para a supervisora e a supervisora fica horrorizada com o que estava vendo. Jin estava em Saturno, a 1.600 milhões de quilômetros de distância da Terra. A supervisora olha para Jin e fala com a voz trêmula: ele é um deus. Calmamente Jin se posiciona e com uma força além da compreensão dá um soco no espaço. Os subordinados de Jin ficam em choque com seu próprio rei. O vácuo dos tocos de Jin chega na Terra e toda a água do oceano vai para os ares, dando impacto de nível extinção. O mar sobe até as nuvens. Os subordinados de Jin protegem a supervisora. Muito longe dali, Violeta e os presidentes sentem o impacto. E Violeta se pergunta o que está acontecendo lá fora. E ao olhar para fora, viu uma onda gigantesca que cobriu o céu, achando que estavam no fim do mundo.